Boa noite, pessoal. Parece que está caindo o mundo aqui em São Paulo, 18 horas e 2 minutos. Acredito que vai ter algumas falhas na internet, né? Os vídeos estavam com log de espera, estava dando uns pulos, uns saltos. Então, hoje, dia 13 de abril de 2025, 18 horas e 2 minutos para ser preciso. Boa noite mais uma vez aos nossos queridos buscadores da verdade, buscadores das incertezas, né, que a gente não pode colecionar verdades. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de iniciação à revelação cósmica, cientes e a revelação cósmica. Espero que todos estejam bem essa noite para darmos início a mais uma aula. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente já começar a dar o início. Antes que não aconteça nada demais, porque nas últimas duas aulas aconteceu alguns probleminhas. Então vamos compartilhar a tela. Voltei lá para a tela de apresentação. E voltei aqui, vamos adicionar aqui. Isso. Voltamos aí, já temos aqui a Amanda, já está online conosco. Seja bem-vindo, Amanda. Deixa eu ajeitar aqui. Já vamos começar a nossa apresentação pelos slides. E se acontecer qualquer coisa, se cair o sinal devido a essa chuva que está acontecendo agora em São Paulo, se perder a conexão e não tiver como recuperar, a gente marca uma nova data para a gente fazer a nossa próxima aula. Rosana chegou, boa noite, Rosana. Agora eu falei, viu, Rosana? Não precisa me dar bronca mais, não. Rosana, boa noite. Nós vamos dar início à nossa aula de iniciação à revelação cósmica, aula 3. E deixa eu aumentar aqui os slides. Não, fiz errado aqui, saí da apresentação total, deixa eu voltar aqui. Às vezes eu apanho desse negócio aqui. Bom, agora vai. Iniciação à Revelação Cósmica 3, aula 3. Nós vamos falar hoje sobre a espiritualidade superior. Nós vamos entender um pouquinho mais como que é essa espiritualidade superior, como que funciona, quem que manda nesse negócio, quem que manda nessa bagaça toda, né, conforme aí a gíria popular. Então, um dos nossos alunos, querido Jorge, aí, nós conversávamos a respeito sobre isso aí. Eu achei por bem fazer uma introdução sobre a espiritualidade superior. Vamos falar também dos níveis, né, existenciais que existem nesta espiritualidade superior, como ela é organizada. Não vou entrar muito a fundo, muito em detalhes, mas vamos dar um panorama geral, como funciona mais ou menos nessa espiritualidade superior. Vamos falar também do Criador de tudo, né? A fonte divina, a matriz divina, o todo, o incognoscível, né? O que não esse nosso Criador desse universo, mas vamos falar do todo. E vamos acrescentar hoje um novo personagem à nossa história, que foi capa aí da nossa aula de hoje. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Então vamos iniciando os slides, vamos ver se alguém chegou mais aqui. Por enquanto não. Vamos lá, então vamos dar o início a propriamente dita nossa aula. Vamos falar aí sobre a espiritualidade superior. Um ponto fundamental, a espiritualidade superior, ela é pré-existente. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma coisa pré-existente? É algo que sempre existiu. Ou seja, a espiritualidade superior, não confunda com a nossa espiritualidade, que é chamada aqui erraticidade, no nosso universo. É além do nosso universo. Ela é conhecida aí, ela é pré-existente, né? Sempre existiu, ou seja,
não teve um início, então é eterno, então sempre existiu. E lá ela está em volta a tudo que foi criado. Ou seja, tudo que foi criado, outros universos, outras realidades, outras dimensões, ela está em torno dessas criações. Ela envolve a todos, né? Uma, uma diversidade de seres inimagináveis que já nascem perfeitos. O que eu quis dizer quando eu coloquei isso aqui? Além dessa realidade pré-existente, a realidade, a espiritualidade superior, pelo que me consta nos estudos, já existiram seres, divindades perfeitas. Olha o impacto disso que eu estou falando. Já existia seres, divindades perfeitas, seres perfeitos, além do próprio Criador, além da própria fonte criadora. Então, você está me dizendo aqui que, além do Criador, já existia seres, divindades pré-existentes. Sim, estou dizendo isso, que já existiam seres pré-existentes juntamente com essa espiritualidade superior. Há um ser que a tudo criou e esse ser é incognoscível. O que quer dizer incognoscível? Uma palavra difícil, pouco usada, mas é aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente desconhece, não tem conhecimento profundo para se referir a essa pessoa ou a esse ser. Então, há um ser incognoscível que comanda toda essa criação, toda essa ambiência, comanda a espiritualidade superior, as demais divindades, né? Não por comando de comandar com unhas e dentes, aqueles comandantes que nós conhecemos aqui na Terra. Eu estou tentando fazer uma alusão. É o famoso Pai, Mãe Amantíssimo, o todo, o Criador de tudo, né? Aquilo que Hermes Trismegisto tentou trazer para nós com o hermetismo. O todo é mente, o universo é mental. Então, esse seria o todo, que não é criador desse universo. Eu quero deixar bem claro isso. Desse universo aqui, como nas aulas anteriores, é o Javé. O todo que nós estamos falando é o criador da espiritualidade superior. Pode ser chamado aí de matriz divina, a fonte criadora, o incognoscível, aquilo que eu falei, os nomes não interessam. Então eu quero que uma coisa fique bem clara. Javé é uma coisa, né? Brahma é uma coisa, e o todo, o incognoscível, o Pai, Mãe Amantíssimo, é outra coisa totalmente diferente. Tá? Nessa espiritualidade superior, vamos seguir aqui, existe personificações da deidade. E o Pai e Mãe Amantíssimo é apenas uma dessas personificações. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Quer dizer que o Pai e Mãe Amantíssimo, ele é apenas uma personificação da matriz divina, do incognoscível? Sim, é isso mesmo que eu estou querendo dizer para vocês. O Pai e Mãe Amantíssimo é apenas uma das personificações do Criador, da fonte criadora de tudo, do incognoscível. Tá? E nesta espiritualidade, além das personificações da deidade, existem as divindades menores, essas com várias funções específicas. E o exemplo que eu dei aqui foi os filhos criadores. Aonde que eu peguei esse nome, filhos criadores? No próprio livro que a gente está estudando, que eu indiquei para vocês lerem, a escritora Raquel, ela pega a fonte do livro de Urântia, que fala sobre os filhos criadores, que nada mais é que as divindades menores, que também têm a função de criar. Ela tem a função de criar.
não só universos, mas outras tantas coisas, né? Então, existe vários tipos de divindades com diversas funções específicas e os filhos criadores responsáveis pelas criações, digamos assim, dos universos. Boa noite, Josi, chegou aqui. A Josi está falando que não está em casa. Tudo bem, fica tranquila. Vamos seguindo, vamos seguir a jornada aqui. Vou voltar aqui para o próximo item. A espiritualidade superior é como um universo à parte, contendo infinitos universos, realidades e dimensões. É isso mesmo. Ou seja, eu vou pegar outra analogia do livro de Urântia, para vocês entenderem. Tem a espiritualidade superior e nela contém inúmeros universos, realidades, dimensões. A espiritualidade superior, digamos assim, que é um super-universo. Lá no livro de Urântia também fala do super-universo, né? Mas aqui, como a gente está no contexto da revelação cósmica, para a gente concentrar tudo, nós vamos falar da espiritualidade superior, que é digamos assim, é um super-universo, que contém milhares de outros universos, dimensões, realidades e uma diversidade enorme de seres, divindades dos mais tipos, é é infinito a quantidade de seres que existem ali na espiritualidade superior. Continuando, nesse universo espiritual, nada é transitório, tudo é eterno. Pois bem, quem vive ou quem convive na espiritualidade superior é eterno. Nada ali é passageiro. Então não vai ter o problema de nascer ali e morrer. Não, quem já está naquele nível, naquele universo, chegou à condição de eterno, de eternidade. Ali não vai morrer, não vai viver, digamos assim, para todo sempre, né? Que tem ali na prece, para todo sempre. Enfim, a transitoriedade não existe na espiritualidade superior. Vamos para o próximo. Por não conhecermos ou compreendemos a natureza de Deus, ele usa representantes que são as personificações, as divindades excelsas. Vamos nos ater a esse ponto um pouquinho a mais. Aquele que nós conhecemos como Pai, Mãe Amantíssimo, que ele ao mesmo tempo é Pai e é Mãe, e o amor é a sua linha mestra, digamos assim, é o seu sentimento maior, ele apenas é uma dessas personificações da deidade. Deve ter outras personificações da deidade. Eu tô me soprando aqui que uma das personificações da deidade é a sabedoria. É a sabedoria. Eu sei que nesse universo nosso, eu já estou adiantando uma lição lá para frente, hein? Que um dos deuses criados aqui nesse nosso universo, ele é conhecido como a personificação da sabedoria, mas não é não é uma personificação da deidade, tá? Ele não é a personificação de Deus, né? Estou engasgando as palavras aqui. Vamos para o nosso próximo slide. Níveis da espiritualidade superior. Então, não atenha-se que isso é totalmente 100% certo, correto. Eu tentei sistematizar para ficar melhor entendido para nós. Então, vamos lá. Primeiro, a matriz divina, que é o incognoscível, é o todo, que tudo está contido nele. Ou seja, tudo que foi criado está contido nessa matriz divina.
ou seja, todos os demais níveis de realidade, sejam eles físicas, astrais, mentais, espirituais, como também os universos e as dimensões. Ou seja, tudo está contido na matriz divina, né? Novamente, vou citar aqui Hermes Trismegisto, que fala que o todo é mente, o universo é mental. Tudo está contido na mente do todo. Só que o todo é além. Deu para entender? Ele não quer dizer se eu juntar todos os universos, todas as realidades, todos os níveis, é a matriz divina. Não, ele é a matriz divina e além. É isso que Hermes Trismegisto quis dizer. Aí vem o segundo nível, que é espiritualidade superior, aquela que eu tratei um pouquinho antes, onde se expressa as personificações da deidade e os demais seres, Nós conhecemos aqui na Terra, no planeta Terra, como o famoso paraíso. Quando nós morremos, vamos para o paraíso. Então seria essa espiritualidade superior. Nível 3, né? Espiritualidade operacional. Aqui vão sendo criados níveis de realidades blindados, preste bem atenção nessa palavra, onde pode-se testar a incompletude. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É que eu estou trocando para vocês entre os slides e a minha visão. Vocês estão vendo os dois juntos. A espiritualidade superior, ela é completa. Ela é a completude. Esses níveis espirituais que agora que eu estou falando, que é o operacional, ele é um nível para testar incompletude, um pouco só, né? Ali nesse nível, nessa espiritualidade operacional, seres responsáveis por fazer experiências, digamos assim, os seres divinos, que vão fazendo experiências em realidades incompletas, ou seja, não tem tudo o que tem a espiritualidade superior. Por isso que a espiritualidade superior é conhecido como completude, que é completo, e essa espiritualidade operacional é feito experiências ali nessa realidade, nessa espiritualidade operacional, onde experiências de certos níveis de incompletude, onde o risco é menor. Aí veio a palavra blindado. O que isso quer dizer? Que toda a criação, por qualquer ser divino, vamos fazer de conta que eu sou um ser divino. Tive uma ideia de criar uma determinada dimensão onde todos os seres ali estão de plasma, são plasmóides. Tá. Aí eu vou criar essa realidade. Só que essa realidade ela vai ser blindada, onde nada ali possa escapar e contaminar a espiritualidade operacional. Vocês me entenderam? Deu para entender? Ficou claro aí? Alguma dúvida? Posso seguir? Dá um joinha aí, se eu posso seguir em frente. Se ficou alguma dúvida, parece um pouco confuso, mas não é. Se ficou alguma dúvida, se ninguém falar nada, eu também sigo em frente. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui os slides, novamente, vamos entrar agora na espiritualidade laboratorial. É aqui onde as criações podem ser mais ousadas e com maior nível de risco para testar a incompletude. Milhares de laboratórios existem nesse nível. Exatamente. Nesse nível aqui, o risco na criação ele é maior. E nessa espiritualidade laboratorial existem inúmeros laboratórios no qual você pode testar inúmeras realidades, inúmeras ideias, inúmeras dimensões e universos. Universo. É nessa realidade aqui que nós podemos testar universos com maior nível de risco. Nível de risco.
Beleza? Agora nós vamos entrar no nível 5, que é onde que ocorreu o problema do nosso universo, que é um dos laboratórios chamado Perperium. Perpério é apenas uma das inúmeras dimensões laboratoriais onde foram criadas inúmeros universos. O que quer dizer? Em Perpério foi criado inúmeros universos. Não foi só o nosso. Foi criado mais de 3.500 universos. E um deles é o nosso. Apenas um deles é o nosso. Então, na espiritualidade laboratorial, existem milhares de laboratórios. E Perpério é somente um deles. Então, o problema aconteceu em Perpério. O problema da criação indevida aconteceu em Perpério. Né? Vamos seguir. Nós já vamos entrar na segunda parte, né? Eu dei aqui vamos voltar lá com vocês. Né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para vocês aqui. Isso. Eu falei para vocês, eu dei uma introdução sobre a espiritualidade superior, para vocês, para não ficar muita dúvida em relação a isso. Espero que vocês tenham entendido. Na hora que eu abrir para perguntas e respostas, vocês já me bombardeiam lá e eu vou respondendo aquilo que me for possível. E agora nós vamos dar continuidade, propriamente dito, no tema da última aula. Tá? Nós vamos falar agora sobre o nosso segundo personagem importante, que tem um papel importante nessa história. Vamos falar agora o mergulho de Sávina. Né? Quem é Sávina? Nós vamos falar aí para você quem foi Sávina. Uma das 8 divindades unidas em volta da ideia da criação desse universo. Você está querendo me dizer que a criação desse universo estava em volta a 8 seres, 8 divindades. Não foi só o Javé, que é o responsável por tudo. Ele é um dos principais responsáveis. Foi ele que resolveu criar, mesmo sabendo dos problemas que poderiam acontecer. Ele foi avisado, mas sozinho ele não estava. Ele estava sendo acompanhado por essas divindades, né? Esses 8 divindades, e Sávina é apenas uma dessas divindades. Então, Sávina resolveu mergulhar na criação a cerca de 1.600.000. Esses números, 1,63 bilhões de anos após a criação. Depois do problema de Javé, depois que ele mergulhou na criação, há 13,8 bilhões de anos atrás, Sávina mergulhou depois de 1,63 bilhões de anos após a criação. E quando ele caiu nessa criação, ele mergulhou, ele não caiu, ele mergulhou, ele teve a intenção de mergulhar nessa criação, ele tornou-se Shiva. Mas antes de tornar-se Shiva, qual que era o objetivo antes do mergulho? Qual que era o objetivo dessa miríade de deuses, né? Desse grupo de deuses? O objetivo deles para tentar ajudar essa criação indevida. Então, o objetivo de Sávina ao mergulhar foi parar a geração de anjos clones por Brahma ou Javé. Né? Um dos objetivos era parar com a criação louca que o Javé estava fazendo toda hora, criando um anjo clone dele. Né? E o porquê que ele queria parar com isso? Porque toda hora que Javé criava um anjo clone dele, a espiritualidade superior tinha que mandar um espírito de lá. E o pior de tudo isso, que eram espíritos perfeitos. Né? E numa primeira leva, olha o que eu vou falar, gente. Numa primeira leva foi divindades que foram pegas nessa criação doentia de Javé, de criar anjo clones. Primeiro mergulhou
divindades, né? Depois, uma segunda leva veio espíritos superiores também, com intenção de ajudar, porque os primeiros veio no bonde andando. Foi mergulhar lá, ou foi tentar ajudar Javé de alguma forma, e também começou a todo mundo mergulhar, cair nos anjos clones criados por Javé. O que isso quer dizer? Que só veio espíritos divindades, olha a seriedade disso, espíritos superiores na criação de Javé no primeiro momento, na primeira geração, sim. Então, quando Stavina mergulhou, um dos objetivos era parar essa criação desenfreada de anjo-clones feitos por Javé. E no segundo ponto, tentar, como essa criação estava no começo, ele queria tentar destruir essa criação antes que piorasse mais ainda a situação. Olha só o contexto disso tudo, a gravidade do contexto. Primeiro, ele tinha que arranjar uma forma de parar a criação louca de anjos clones por Javé. E depois, tentar alguma forma de destruir o universo que foi criado. Que loucura! Mas era isso mesmo, a intenção era essa. Só que ele não contava que quando ele caiu, ele perdeu a consciência de quem ele era. Estava acontecendo com os outros também. Todos que mergulharam como anjos clones, né? E perdiam a consciência, eram 100% robotizados, a primeira geração. Lembra que eu falei em aulas anteriores? A primeira geração de seres criados por Javé, com a doença do Criador, eram 100% robotizados. Eles não tinham consciência de quem eles eram. Seguiam as ordens 100% de Javé. É a mesma situação com Shiva, com Stavina. Na hora que ele mergulhou, ele virou Shiva. É aquela figura que a gente traz lá logo na nossa thumbnail lá do YouTube. Aquele lá é o Shiva. Então, vamos seguindo. As consequências foram: perdeu a consciência de quem ele era. Shiva perdeu a consciência de quem ele era. Ele não se lembrava mais que era o Stavina. Foi infectado pela doença do Criador. Ele também foi infectado pela doença do Criador. Tá lá o DNA, o código-fonte definidor de Javé, com aquela doença toda, né? Que a gente comentou a semana passada, né? Também foi contaminado. Ele ficou um período de 500 milhões de anos robotizado, cumprindo as ordens de Javé. Veja que loucura! É que para nós, 500 milhões de anos é muita coisa. A nossa visão de tempo é totalmente diferente da visão de tempo que esses seres têm. 500 milhões de anos para um ser eterno não quer dizer nada. A concepção de tempo deles é diferente da nossa. Mas para nós é muita coisa. Então, Shiva ficou 500 milhões de anos mergulhados aí, sob o controle de Javé. Só que eu falei para vocês que quando esses seres mergulham, é o espírito, mergulha um espírito. E Shiva o Stavina era o espírito de uma divindade co-criadora, junto com mais 8 seres lá, o grupo lá de 8 divindades que criou o nosso universo. Então Shiva, Stavina era um deles. Então é uma divindade. Por ser uma divindade e por Javé desconhecer que seus anjos clones, isso eu não falei na outra aula, o Javé desconhecia que os anjos clones dele eram inseridos por espíritos pela espiritualidade superior. Esse é um fator que ele descobriu quando Shiva mergulhou. Olha a importância dessa informação. Quando Shiva mergulhou, como Stavina mergulhou e se tornou Shiva, e ele despertou, é aí que Javé ficou sabendo
que existia algo mais na sua criação. Então vamos seguindo lá. Fato número 1 do despertar de Shiva. O despertar de Shiva ocorreu há 2,1 bilhões de anos após o início da criação desse universo. Então, depois de 2,1 bilhões de anos que o nosso universo foi criado, Shiva despertou. Shiva levou 500 milhões de anos para despertar. Aí ele despertou. A partir do momento que ele toma consciência de quem ele é, ele se lembra qual é a missão dele. Ele se lembra qual é a missão. Lembra que eu falei que a missão dele era tentar parar Javé de criar clones? Isso aqui era uma das primeiras missões de Shiva. Então, na hora que ele toma consciência de quem ele é, a primeira atitude foi agredir a Javé. Ele agrediu Javé, uma ferocidade enorme. Então, logo que Shiva tomou consciência de quem era e sabia qual que era a missão dele, então o primeiro ato foi que fazer o Javé parar de criar mais anjos clones. Aí agrediu Shiva. Fato 3. Após a agressão de Shiva, Javé ficou inconsciente e se reconstruindo com a ajuda dos anjos clones por cerca de 500 milhões de anos. Prestam bem atenção. Olha o período de novo de 500 milhões de anos. Parece que os negócios acontecem de 500 milhões de anos, né? Shiva tomou consciência de quem ele era, agrediu Javé, Brahma, e esse ficou inconsciente e se reconstruindo com a ajuda dos seus anjos clones, que eram robotizados e seguiam as ordens de Javé, que tinha que ajudar ele a qualquer custo, né? Ele era o principal de todos, então os anjos clones tinha que ajudar ele. A partir do momento que ele caiu inconsciente através da agressão de Shiva, os anjos clones partiram para ajudar Javé e a se reconstruir, porque a agressão foi tão grave que ele ficou inconsciente e teve que ser reconstruído, né? E teve a ajuda dos anjos clones, e esse período durou por cerca de 500 milhões de anos. Aí vamos lá para o fato 4. As consequências causadas por Shiva a Javé após a sua agressão foi que Javé não conseguiu mais gerar anjos clones de si mesmo. A princípio, Shiva obteve êxito na criação, no objetivo, que era impedir a criação de anjos clones nessa agressão que aconteceu. Mas nem tudo eram flores, né? Nem tudo ocorreu como se esperava Shiva. Seguindo aí para os slides. Eu coloquei lá no item 4 a Era da Punição. Eu vou iniciar por ela. O porquê? Como no último slide, eu falei que Shiva agrediu Javé e esse ficou 500 milhões de anos se reconstruindo. E depois não conseguia mais gerar anjos clones. Só que Javé despertou. Se reconstruiu e despertou após a agressão. E a primeira coisa que ele fez foi revidar a agressão de Shiva. Então, a partir do momento que Javé tomou consciência novamente, acordou, foi tratado da agressão, ele é um ser, vou deixar uma coisa bem clara aqui, ele é um ser mais poderoso que Shiva, nesse instante, porque ele é responsável pela criação do nosso universo aqui. Então, o poder mental de Shiva, ou de Javé, era maior do que Shiva. Então, naquele momento. Então, Javé agrediu, revidou a agressão de Shiva. Então, essa era do revide é conhecido como a Era da Punição.
porque logo em seguida que Javé recobrou a consciência, ele agrediu Shiva. E essa agressão teve consequências para os dois, tanto a agressão de Shiva para Javé e como de Javé para o Shiva. Por isso eu coloquei lá na Era da Punição lá em 4, mas eu voltei aqui como no começo para explicar o que é o ser demo. Após essa agressão mútua, os dois seres, tanto Javé como Shiva, passaram a ser dois deuses demos. E aqui não é demo de demônio, e eu vou estar explicando isso para vocês. O que é um ser demo? Um ser demo é um ser que é demente. Aí, mas o quê? Que ele tem problema mental? É isso? Não. Eu já coloquei entre parênteses lá para a gente não ficar com dúvidas. Então vamos lá. O ser demo é um ser que é demente, ou seja, ele tem mau funcionamento da memória, do raciocínio, do comportamento e a capacidade de realização de tarefas. Ou seja, então, após a agressão mútua, eles se tornaram seres demos. E uma das características de ser demo é demente. Então, eles tinham mau funcionamento das suas memórias, do raciocínio, do comportamento e a capacidade de realizações de tarefas. Eles também têm a capacidade de se metamorfosear. O que isso quer dizer? Um ser metamorfo. Ele não tem forma definida. A partir do momento dessa era da punição, tanto Shiva como Javé, os seus corpos são como plasmas, são plasmáticos, ou plasmoides. Eles não têm uma forma definida, eles podem se metamorfosearem. Deu para entender? Então, os seres metamorfos surgiram daí. Nem toda ficção é ficção, hein, gente? Nem toda ficção é fantasia. Olha lá, hein? Quem lembra aí dos metamorfos aí do seriado Supernatural, né? Que começou lá com os metamorfos, toda hora tinha um monstro que era metamorfo. Né? Vamos lá para o tópico 3. Esses seres começaram a ter emoções. Olha que coisa, hein? Após a agressão de Shiva e o revide de Javé, esses seres começaram a ter emoções. Mas que seres? Os seres que foram criados tanto por Shiva como por Javé. Quer dizer que Shiva também começou a criar seres demo? Sim. Javé, olha a importância dessa informação. Javé parou de criar anjos clones, mas começou a criar seres demos, com aquelas características que eu falei anteriormente. E Shiva também teve a capacidade de criar seres demos. Então era tanto Shiva como Javé tem a capacidade de criar seres demos. Esses seres demos vêm com emoções, né? Emoções, não sentimentos, hein? Emoções. Essas emoções causavam dor a Shiva e dor a Javé. E lhe causam ainda. Dor, as emoções. De todos os seres criados indireta e diretamente. Vejam só. Nós, seres humanos, somos criações indiretas. Né? Indiretas. Nosso DNAzinho lá tem um código fonte definidor de Javé. Enfim, esses seres também têm essa capacidade de criar, de ter emoções e sentir dor. As nossas emoções hoje, trazendo para o contexto nosso, causam dor a esses seres.
Aí você fala que tipo de emoções? Aquelas emoções, vou dar um exemplo aqui, como raiva, como ira, como angústia. Esse tipo de emoção causam dor a Shiva e a Javé. Continuando aqui. Aí eu já falei aqui, eles começaram a gerar outros seres demos. Esses novos seres eram livres das ordens automatizadas de Javé. Olha só o que aconteceu aqui. A partir do momento dessa agressão mútua e dessa criação de seres demos, eles eram livres daquelas ordens automatizadas ou robotizadas por Javé. Então ele ficou livre de seguir aquelas ordens dos anjos clones da primeira geração de seres. Vejam só que interessante essa informação. Então vamos para o próximo slide. Eu acho que o próximo slide aqui vamos finalizar. Não? Ah, não. Vamos finalizar, não. Deu susto. A timeline. Então, deixa eu voltar um pouquinho com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Antes que a gente continue aqui. Peraí. Sai daqui. Isso. Então, deixa eu voltar um pouquinho antes da gente fazer um resumo das nossas 3 aulas. Veja só a importância dessas informações que estão sendo passadas hoje. Né? A Josi falou que as informações iam ser mais... a gente ia tomar mais sustos, né? Ia trazer mais sustos. Mais novidades, na verdade. Então, Shiva e Javé se agrediram, eles se tornaram seres demos, começaram a criar outros seres, também demos. Esses seres demos têm emoções. Essas emoções influenciam Shiva e Javé. E também esses seres demos, essa geração de seres, eles saíram, vamos dizer aqui, saíram do controle, que não é. Eles ficaram livres de seguir as ordens automatizadas por Javé. Esta é a conclusão dessa aula que nós estamos dando hoje. Agora vamos fazer um resumo, vamos por uma timeline para essas 3 aulas que a gente teve. O que a gente falou? Falamos da queda do Criador, que aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. Ocorreu aí a queda de Javé, de Brahma. A Era da Solidão, o período de 500 milhões de anos em que Javé ficou caído, despedaçado, inconsciente, lá no universo antimaterial. A Era da Geração, Javé começa a se reconstruir, criando os seus anjos clones. Né? Aí veio aí a doença do Criador, né? Do código-fonte definidor de Javé, né? Aquela doença, a sobrevivência a qualquer custo, né? Que a gente falou. Se alimentar sempre, a necessidade de se alimentar de qualquer jeito, né? De qualquer forma. E a lei do mais forte sobre o mais fraco. O mergulho de Savna aconteceu aí cerca de 1,6, 63 bilhões de anos após a criação. Ocorre aí o mergulho de Savna Shiva, uma tentativa da espiritualidade superior de ajudar a situação da queda do Criador na própria obra. O despertar de Shiva, ocorrido há 2,1 bilhões de anos após a criação do nosso universo. Shiva desperta e agride Javé. E a consequência, a Era da Punição, onde o revide de Javé contra Shiva acontece e onde os dois se tornam seres demos. Então, essa é o nosso resumo das 3 aulas de hoje. Claro que a gente falou de muito mais coisa, mas eu finalizo
essa aula de hoje com esse resumo nosso aqui. Deixa eu voltar aqui. Para vocês entenderem, eu estou falando, eu estou esmiuçando bastante essa aula, essas 3 aulas, deixando o negócio bastante didático, porque é muito material, muito material. Eu poderia falar aqui 2, 3 horas, 4 horas, mas aí ia ficar algo muito cansativo, muito monótono, ia dar sono. Monótono não, né? Porque é uma paulada atrás da outra aqui. Na verdade, a revelação cósmica é uma paulada atrás da outra, né, de informação. Né, que você fica meio tonto de tanta coisa, de tanta novidade. Mas é isso para quem busca conhecer a verdade. Quem não está... Eu mandei aquele vídeo de manhã, eu recebi de um amigo meu, e eu achei fantástico. Eu falei, encaixa para nós que somos buscadores. Eu me encaixo no último item lá. Quem se encaixa no último item lá daquele vídeo que eu mandei lá no grupo, levanta a mão, dá um joinha aí, fala eu me encaixo, porque eu sou aquele cara que vou buscar a verdade sempre. Eu estou em busca de informações, e eu não coleciono certezas. Eu tenho certeza de alguma coisa, aquilo que a ciência fala, que já é comprovado e tal. Mas eu, em relação à espiritualidade, a coisa subjetiva, a gente tem muito a conhecer. Então, você é sempre um buscador. Essa ânsia de buscar mais, eu acredito que todos que estão aqui também é um buscador incessante. Senão não estaria a Rosa. A Rosa é que nem eu, comentou que é uma buscadora também. E todos nós somos buscadores, querer conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Né? Eu vou abrir espaço para perguntas e respostas, aliás, perguntas que vocês vão fazer, respostas que talvez eu possa dar para vocês. Eu vou dar um minutinho aí para vocês, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, fiquem à vontade, alguém tiver uma dúvida, pode perguntar, pode escrever aí, tomar minha aguinha aqui. E lembrando que tem vídeo, hein? Tem vídeo no final, hein? Mais um vídeo aí feito pelas produções Essencientes. Ficou legal também esse vídeo. Terminei lá ontem, né? Foi a semana inteira trabalhando nessa aula de hoje. Tô pegando a manha desse negócio de fazer edição, de preparar os slides, aí tô ficando um pouquinho mais ligeiro. Aí tô começando a pegar as manhas, né? Ninguém vai perguntar nada? Rosana, Rosa, Amanda, ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Tá bom, pessoal? Eu vou passar o vídeo agora. Já eu volto para vocês. O vídeo hoje é só 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 no máximo. Eu vou estar aqui colocando para vocês. Aqui, deixa eu remover isso aqui. Agora vou adicionar isso aqui. Ó. Já peguei a mãe do negócio aqui. Em um tempo muito distante, onde não existia o tempo, a matriz divina se fez presente, ou já estava presente, pois tudo ainda é um mistério a ser desvendado. Junto à matriz divina encontra-se a espiritualidade superior, onde a tudo envolve e é pré-existente, ou seja, sempre existiu. Nesse local de infinita grandiosidade, existem uma variedade indescritível de seres que foge a tudo que conhecemos. Seres divinos ou divindades das mais variadas formas que se possa imaginar. Nesse universo espiritual eterno, a matriz divina, o todo, o incognoscível, se expressa através de personificações. As personificações da deidade, onde o Pai e Mãe Amantíssimo é apenas uma dessas personificações. E junto às personificações da deidade, outras divindades menores trabalham nas mais diferentes áreas da imensidão desse universo espiritual. Mas continuando a nossa história do último capítulo, vamos falar de uma divindade que mergulhou na criação indevida, na tentativa de solucionar o problema criado por Javé, o Criador caído. Essa divindade era conhecido como Savna, onde após o mergulho, acabou se tornando o anjo clone conhecido como Shiva.
Shiva passou 500 milhões de anos sendo o clone robotizado de Brahma Javé, seguindo suas ordens, contaminado pelo vírus apodrecido do Criador, sem se lembrar de quem era de fato. Mas algo aconteceu e o espírito de Shiva conseguiu se libertar do controle de Brahma e, seguindo o plano que ele havia elaborado na espiritualidade superior, agrediu Brahma Javé de uma tal forma que este ficou um período de 500 milhões de anos se reconstruindo. As consequências dessa agressão foi a perca do poder que Javé tinha de gerar novos anjos clones de si mesmo. Porém, após a sua recuperação, o revide aconteceu, e esse período ficou conhecido como a Era da Punição. As consequências geradas através do revide de Javé e a nova tentativa de ajuda da espiritualidade superior, através de um novo personagem, ficará para o próximo capítulo. Espero por todos vocês, pois a nossa história está apenas começando. Para você estar, chegou tudo cortado o vídeo? Eu não sei, hoje a conexão tá meio ruinzinha aqui para mim. Agora eu tô falando para parecer que tá chegando cortado. Como que tá? Chegou cortado para vocês, picotado o vídeo, como se tivesse a conexão ruim? Já que eu tô com o cabo aqui, tá funcionando bem a minha conexão. Eu não sei o que aconteceu com o vídeo. Infelizmente aqui, 3 dias seguidos, 3 dias seguidos não, né? As 3 aulas teve problema, né? Parecia que estava tudo bem, mas os vídeos que eu passei, tá dando corte. Aí eu tô vendo que eu tô travando também. Eu tô falando, eu tô travando aqui também. Referente à pergunta da Amanda, eu vi sua pergunta, Amanda. Esses anjos de Javé são os anjos descritos na Bíblia? Bom, a pergunta são sim os anjos descritos na Bíblia. Só que esses anjos descritos na Bíblia, eles foram muito fantasiados, né, romantizados. Eles não eram bonzinhos, eles não tinham emoções. É da primeira leva de Javé. A primeira leva de Javé é seres 100% robotizados, né? Seguiam as ordens de Javé. Então, esses anjos da Bíblia eram os anjos que seguiam as ordens de Javé. Respondido? Eu estou vendo aqui o sinal tá bom, mas o meu vídeo está travado. Depois eu vou ver o que é isso aí. Uma pena, né? Eu jogo o vídeo no grupo para todos vocês assistirem de novo o episódio 3. Então é só isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Aqui, vamos ver se alguém se manifesta. Então, se ninguém se manifestar, a gente encerra. Tem que ver esse problema da conexão. Choveu hoje também, né? O tempo não ajudou. Talvez seja isso. Então tá, pessoal. Eu vou encerrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula, eu acredito que vai ser presencial, hein, pessoal? Nós já é a nossa terceira aula hoje. A terceira aula, vamos fazer aula presencial. Vou gravar, vou fazer aula para ser transmitida ao vivo no YouTube, né? Mas vai estar todo mundo junto aí. Eu vou dar um jeito de a gente estar todo mundo junto aí na próxima aula. A gente vai se comunicando no grupo para passar as demais novidades. A todos aí uma boa noite. Peço desculpas pela conexão da internet, que não, por causa do mau tempo, deve ter prejudicado. Então, até a próxima. Forte abraço a todos e vamos continuar buscando a verdade. Grande abraço, boa noite a todos.